Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Bem-Estar. Aqui a gente bate um papo leve, descontraído sobre saúde, nutrição e, claro, bem-estar. Eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Estamos aqui com a nutricionista Ana Carolina Barbosa. Ela é professora aqui na Faculdade Kennedy, é mestre em Ciência de Alimentos, pós-graduada em Nutrição Clínica e youtuber. Ela que é a responsável pelo canal Saúde no Prato, um super canal aí, você que ainda não acompanha, acesse, vai ter várias informações maravilhosas lá para você, tá? Eu não perco nenhum vídeo. Ana, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar de temas tão importantes quanto a nutrição no dia a dia. Excelente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente. Nós vamos falar sobre emagrecimento, mas é claro, se é aqui no Bem-Estar, nós vamos falar sobre emagrecimento saudável. E a primeira pergunta que eu quero fazer, Ana, é por que é tão difícil emagrecer e principalmente manter esse peso saudável? Bom, emagrecer é tão difícil porque existem vários fatores que levam ao ganho de peso. Mas o que mais se associa ao ganho de peso, a dificuldade depois de emagrecer, é porque a gente vive hoje um ambiente que nos favorece o tempo todo a fazer super refeições com muitas calorias, muitas vezes com a presença de produtos processados, ultraprocessados e a falta de alimentos naturais como frutas, verduras, legumes, o famoso arroz com feijão. E a falta desses alimentos leva ao ganho de peso. Então, emagrecer muitas vezes torna-se um desafio porque a gente precisa resgatar essa alimentação natural, essa comida do dia a dia e evitar alimentos muito calóricos e ultraprocessados. A questão é que esses alimentos estão o tempo todo ao nosso redor. São alimentos extremamente saborosos, com cheiro, aparência muito atraente e o tempo todo está disponível. Então, a gente saber que esses alimentos estão disponíveis e buscar comer a comida do dia a dia é um desafio para muitas pessoas. Corre-corre, falta de tempo. Muitas vezes a gente quer satisfazer o estresse do dia a dia, a ansiedade nesses alimentos. Descontar, né? Exato, descontar as emoções no alimento. Então, realmente torna-se um processo desafiador. Associada a essa alimentação, a gente tem que lembrar que hoje em dia a gente tem uma vida que ela é mais confortável. Em que sentido? A gente não gasta tantas calorias mais andando, a gente realmente usa mais carro de aplicativo, usa o próprio veículo, então a gente não gasta mais calorias como antigamente. Até próprios aplicativos do celular, que a gente vai dar um recado, a gente não vai na casa de alguém dar um recado, a gente manda uma mensagem, isso faz com que a gente gaste cada vez menos energia e com essa alimentação mais farta em calorias fica um saldo positivo. Então, o desafio está aí, a gente resgatar a comida de verdade e buscar ser mais fisicamente ativo. A gente não levanta mais nem para ir no telefone, né? O telefone já está na nossa mão. Verdade, Ana. Bom, e aí, dentro desse contexto, né, enquanto você falava, eu pensei aqui também na minha situação. O dia que eu não me preparo, não trago meu lanche de casa, vira um caos, porque quando eu vou buscar nas opções mais perto aqui do meu trabalho, eu tenho uma grande dificuldade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente. Quais são os hábitos de vida que interferem nessa redução do peso, que dificultam talvez essa redução de peso? A gente precisa pensar em 4 pilares que são muito importantes. O primeiro deles é a alimentação, então fazer o planejamento para os dias que está fora de casa, para levar a refeição de casa ou identificar no próprio local de trabalho pontos que são importantes, um restaurante mais saudável, uma lanchonete que tem opções mais saudáveis. Então, buscar uma alimentação mais saudável no dia a dia, que é o dia a dia que mais conta para a gente. Um outro pilar muito importante é a da atividade física. O nosso corpo ele foi feito para estar em movimento e não para ficar parado. E muitas vezes a gente trabalha com o corpo mais parado, principalmente depois que entrou a modalidade home office, as pessoas saem menos de casa. E os próximos pilares seriam um sono de qualidade e em quantidade suficiente. Muitas vezes a gente fica no smartphone, computador, tablet, nas telas até altas horas. Esse sacrifício do sono altera a produção de alguns hormônios que nos dariam saciedade, reduziriam nossa fome. Essa mudança do sono provoca um ganho de peso. E o quarto pilar seria o controle das emoções, justamente para não descontar as emoções
no alimento. Tem pessoas que comem muito quando estão ansiosas ou quando estão felizes, ou comemorações, sempre tem comemoração com bebida e comida diferente. Então, a atenção a esses 4 pilares: a alimentação, a atividade física, o sono de qualidade e as emoções. Quer dizer, quem está lá no seu processo de emagrecimento e está pensando só na alimentação, está deixando 3 outros pontos importantes de fora. Sim, aí a gente não precisa estar com os 4 rodando bem ao mesmo tempo, mas dentro do possível, associar algum. Por exemplo, se eu não tenho tempo para fazer atividade física, será que eu posso colocar algo que eu faria de carro e fazer a pé? Será que eu poderia fazer alguma atividade para o meu corpo ficar em movimento sem ser uma atividade física programada? Subir uma escada, ir de um setor a outro a pé, sempre pensando assim, qual a oportunidade que eu tenho no meu dia a dia de tornar a minha vida mais ativa. É dentro do possível. E eu falo que aquela máxima, primeiro faz, depois melhora. Não tem como melhorar algo que a gente não começou. Então começa. A própria atividade física, muitas pessoas começam assim, vou fazer 5 vezes por semana. Começa com 2, já está ótimo. Começa, Começa. Né? Verdade, Ana. Excelente. E aí, claro, esses outros pilares são importantes, mas a gente está aqui com um foco na nutrição, né? Então, como que as escolhas alimentares podem ajudar nesse processo de emagrecimento? Toda refeição a gente tem a oportunidade de alimentar bem. Então, as escolhas alimentares melhores seriam focar no consumo de frutas, verduras e legumes, pensar ao longo do dia, pelo menos 2 frutas. Verduras e legumes pode ser em forma de salada, em forma de sanduíche, sopas, quando for o período de inverno. Então, a gente pode colocar esses alimentos, que o emagrecimento ele tem uma relação, muitas vezes, com o que a gente vai reduzir, mas o que a gente precisa acrescentar também conta muito. Então, incluir frutas, verduras e legumes é fundamental, é muito difícil a gente emagrecer sem esses alimentos. Pensar na alimentação, por exemplo, o consumo de água adequado. Se eu não faço um bom consumo de água, a tendência é eu ter fome o dia todo. Então, é importante lembrar que a água faz parte do processo de saciedade e lembrando que a água não tem calorias, mas ela conta no processo de emagrecimento. Fazer refeições ao longo do dia, ao invés de fazer grandes refeições como almoço e jantar em volume grande, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar ou um lanche da noite. Se eu não consigo fazer todas as refeições, pelo menos fazer 3 ou 4 refeições ao longo do dia. Um outro ponto importante é quando a gente fala de frutas, as pessoas falam assim, nossa, Ana, mas eu morro de fome quando eu como uma fruta. É porque falta incluir outros alimentos. Então, eu sempre falo que o café da manhã, que é a primeira refeição do dia, a gente sempre inclui o carboidrato, por exemplo, pãozinho de sal, mas sempre acrescentar uma proteína. O que seria uma proteína? Seria um ovo mexido, ou um queijo, de preferência queijo Minas, seja Minas padrão, Minas frescal, para a gente colocar mais proteína e aí sim ter saciedade. A queixa que eu tenho é assim, Ana, eu como pão com manteiga e morro de fome meia hora depois. É que a digestão é muito rápida. Então, quando a gente acrescenta proteína ao longo do dia, fica muito mais fácil e mais tranquilo seguir um plano alimentar. E o que traz resultado é a repetição, é a constância. Não adianta eu fazer uma refeição linda hoje e passar o restante da semana não comendo bem, comendo só de fast food, ou ficando muitas horas sem comer, ou não tomando nada de água. Eu preciso realmente dar o start, começar, mas eu preciso repetir. Isso não foi bem naquela refeição, a próxima refeição é uma oportunidade. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá certo. Ana, muito bom. E aí, eu queria fazer uma pergunta que é importante, que a gente falou antes dos pilares, né? Então, acho que já está claro, mas para também a gente ter um norte aqui. Para emagrecer, é só ter uma alimentação saudável? Se eu fizer minha alimentação saudável, mas não me preocupar com os outros pilares e também não me preocupar com a quantidade, vai ser suficiente? Quando a gente alimenta com alimentos saudáveis, de qualidade nutricional, é o primeiro passo para quem quer emagrecer. Então, antes de eu pensar em restrição de calorias, cortar certos alimentos, o mais importante é eu pensar, eu tenho todos os nutrientes da minha alimentação? Todos os nutrientes seriam consumo adequado de proteína, de carboidratos, gorduras boas, que eu falo que a primeira fase do emagrecimento é o equilíbrio. Então, se alimenta base, bem, né? Isso. Já é o primeiro passo, é muito bom, mas não é o suficiente. Para emagrecer, não adianta eu comer de forma saudável. Eu preciso comer de forma saudável, mas preciso reduzir calorias. O que faz a perda de peso acontecer é o que a gente chama de déficit calórico, ou seja, estou queimando aqui uma quantidade de calorias, eu tenho que comer um pouco menos Do que eu gasto. do que eu gasto. E isso é muito importante a gente comentar, porque
A alimentação saudável é muito boa, inclusive a prevenção de doenças, reduzir colesterol, melhorar o controle de glicose, mas emagrecimento exige esse déficit calórico. Só que na nutrição é interessante que não é quanto mais eu reduzir, melhor. Eu tenho que reduzir um pouco. Se eu reduzo muito, falta combustível, o organismo não queima gordura. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, quanto que é um pouco menos. Então, se eu, por exemplo, tiro a fritura da minha semana, já está reduzindo, isso é muito significativo. Se eu passo a comer doce ao invés de todos os dias, como doce 3 vezes por semana, ou reduzo a minha porção, isso tudo favorece o emagrecimento. É dessa redução que a gente precisa fazer todos os dias e traz resultado. E aí, nesse ponto de equilíbrio que você estava falando aqui, quando a gente aumenta a atividade física também, te ajuda ali a fazer esse déficit. Por isso que os outros pilares também são essenciais, né, Ana? Exatamente. Aumentar o gasto de calorias é muito importante porque a gente vai favorecer o emagrecimento, porque está gastando mais calorias. E toda vez que a gente começa a atividade física, outros hábitos vêm junto. É verdade. A gente preocupa mais com a alimentação, fica atento ao consumo de bebidas alcoólicas, reduz esse consumo, aumenta o consumo de água. Então, um hábito bom puxa outro hábito bom. Legal. Bom, e eu queria saber também, né, de você, como colocar fim de vez ao efeito sanfona. Porque uma coisa que eu escuto muito por isso que até no início eu perguntei assim, ó, como emagrecer e manter aquele peso saudável. Que às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, emagrecer eu consigo. E às vezes fazem até algumas loucuras, né? Fica sem comer, fica bebendo só água, enfim, faz algumas loucurinhas aí. Mas aí emagrece, maravilha, uma semana depois engorda tudo ou até mais. E aí fica naquele famoso efeito sanfona. Então, como é que a gente pode pôr fim de vez a esse efeito sanfona? Para colocar fim ao efeito sanfona, o emagrecimento ele precisa ser uma queima de gordura. Então, reduzir gordura corporal, a gente não retorna mais ao peso anterior. Vou explicar como é que isso funciona. Se eu reduzir a quantidade de calorias no meu dia a dia, eu estou emagrecendo e essa redução sendo pequena, eu consigo ativar a queima de gordura. Aquelas pessoas que fazem dietas radicais, restrições mais severas, usam métodos que diria assim, milagrosos, que fica sem comer muito tempo, na hora que ela faz esse déficit calórico, reduz muito o consumo alimentar, ao invés dela queimar gordura, ela está queimando massa muscular. E a massa muscular é o tecido que a gente tem, que a gente chama de ser a nossa galinha dos ovos de ouro, onde a queima calórica acontece é no músculo. Se eu estou emagrecendo, perdendo massa muscular, eu estou emagrecendo, ok, mas a gordura ela continua do jeito. Estou emagrecendo na balança, né? Na balança. Na hora que eu volto a comer como antes, o peso volta e volta com tudo. Eu costumo brincar, professora Natália, que é assim, eu ver um pão de queijo na vitrine e eu começo a engordar sem comer. Porque tudo faz aquela pessoa engordar, porque ela mudou o metabolismo dela. Quando ela queima massa muscular, perde massa muscular, a taxa metabólica vai lá embaixo, esse gasto energético vai lá embaixo. Então, qualquer coisa que a pessoa come, ela engorda. Então, se a gente puder dar um recado em relação ao emagrecimento, acabar realmente com o efeito sanfona emagreça, de forma a queimar a gordura, poupe a massa muscular ao máximo, se possível até aumente com a atividade física, mas poupe a massa muscular, sacrifique só a gordura corporal, que realmente o peso fica muito bom e fica definitivo. Esses emagrecimentos tipo capa de revista, emagreça não sei quantos quilos em 30 dias, isso na verdade não funciona. Depois que a pessoa emagrece, perdendo aquela massa muscular, o peso depois volta com tudo e às vezes até mais. E eu falo que, se a gente for pensar, essas dietas mais restritivas, diria assim, milagrosas, elas trazem muitos prejuízos porque, além de alterar o metabolismo da pessoa, as pessoas começam a achar que o problema é com elas. Todo mundo emagrece, menos eu. O que eu estou fazendo de errado? Nossa, eu não aguento mais tirar nada da minha alimentação, já tirei tudo. E às vezes já tirou tudo, mas o tirar tudo que é justamente o problema. Por isso, tão importante o emagrecimento, a gente tem um acompanhamento profissional, de um nutricionista para auxiliar nesse processo. Excelente, Ana. Adorei tudo que a gente falou aqui. E quem está lá em casa escutando a gente, tenho certeza que ficou tocado também. Então, vou te pedir agora 2 recadinhos. O primeiro recadinho que eu queria que a Ana mandasse lá é para quem está em casa e já passou por tudo isso que a gente falou. Já passou pelo efeito sanfona, já começou dieta na segunda e na terça-feira, já não fazia mais e está aí buscando não só emagrecer, mas emagrecer de forma saudável. Que recado que você dá, Ana? Bom, o primeiro passo é a gente saber por que a gente começou esse processo. Então, emagrecer é um desafio, pensando que não é fácil o processo. Se fosse fácil, então
todas as pessoas estavam no peso que desejavam, então não é fácil, então a gente tem que ter um motivo muito forte para emagrecer. Então, sabe, por que eu comecei esse processo? Para na hora que vier alguém oferecendo uma guloseima, na hora que vier as confraternizações, na hora que tiver momentos de estresse que a gente quer descontar na comida, lembrar por que eu resolvi começar esse processo e manter o foco. Então, saber por que quer emagrecer é o primeiro passo e ter constância. Se eu comecei a aumentar meu consumo de água, repetir todos os dias, sempre que possível. Se um dia não foi bem, no outro dia recomeça. Quando a gente fala de tudo certinho, muito bonitinho, a gente fala do mundo ideal, só que a gente vive no mundo real. E no mundo real muitas coisas acontecem. Então não desistir se alguma coisa der errado e seguir em frente. Cada dia um dia, eu falo nada como um dia após o outro e seguir. E com a orientação nutricional tudo fica melhor. A gente não perde tempo com estratégias que não funcionam, a gente vai realmente direto no ponto. Excelente, Ana. Agora, enquanto a gente conversava, me veio uma outra ideia aqui. Porque lá do outro lado da câmera, lá em casa, pode ter alguém que escutou tudo isso e que ficou tocado por um outro lado, de pensar assim, nossa, eu tô vendo a Ana Carolina ali, uma nutricionista, youtuber, tá falando tão bem sobre emagrecimento, é com isso que eu quero trabalhar, eu quero me focar na Ana Carolina, tê-la como um exemplo. Que recado você dá para quem está em casa e que se interessou por isso e que quer, de repente, trabalhar, empreender nessa área? Recomendo fazer o curso de nutrição. Aqui na Faculdade Kennedy a gente tem o curso de nutrição, um curso maravilhoso. Os nossos alunos são apaixonados pelo curso. Gosto muito dos professores, têm a gente como um exemplo. É uma profissão maravilhosa. Quando a gente consegue transformar a vida de uma outra pessoa por meio da alimentação, não tem prazer maior que a gente possa ter como realização profissional. É muito bom ver um paciente, por exemplo, com diabetes e falar, olha, foi só colocar aquela refeição que faltava que minha glicose melhorou. E você saber que as complicações que ele teria futuramente, você conseguiu fazer uma pausa, conseguiu trazer qualidade de vida para aquele paciente. Então, recomendo muito. Quem se interessou, gostou do nosso papo, de falar sobre nutrição, quanto que a alimentação pode ajudar no emagrecimento e em outras questões de saúde, recomendo fortemente fazer o curso de nutrição e aqui na Faculdade que a gente está de portas abertas. Excelente, Ana. Pessoal que está em casa, queria desejar a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, no horário que você estiver assistindo aí, que a gente tenha conseguido levar informação de qualidade e tocar você que está aí pensando tanto em ter um emagrecimento saudável ou está pensando em cursar nutrição. Meu muito obrigado, professora Ana. Até a próxima. Obrigada, até mais.